Olá pessoal, hoje eu queria fazer uma pergunta simples para vocês. Como é possível que uma igreja possa alcançar um padrão que Jesus quer se a maioria das pessoas não estão vivendo de acordo com as sãs palavras do Senhor Jesus e muito menos com a sua sã doutrina? Tem possibilidade disso de acontecer? Não. Então, o erro está onde? Em quem deixa de fazer algo simples e se complica com coisas erradas. É aí que está a grande falha da igreja. Por isso, hoje é necessário retornar à sensatez e se purificar dos erros, porque ainda há tempo de fazer isso. Porque se continuar do jeito que está, vai piorar. A igreja não terá futuro, não terá propósito, não será uma igreja saudável, irrepreensível, exemplar. Não contará com a simpatia de todo o povo. Pelo contrário, será mal vista pelo povo. Será criticada pelo povo, e com razão, porque a igreja dá muitos motivos e razões para isso acontecer. Por causa de não estar praticando algo simples que o Senhor Jesus ensinou. Que deveria ser algo que deveria ser aplicado pessoalmente por todo aquele que está em Cristo. Isso tem que ser feito com responsabilidade e eficiência pelas pessoas, para que o resultado disso possa fazer com que possa surgir uma igreja que seja bem vista pelas pessoas. As pessoas têm que olhar para a igreja e ver uma igreja irrepreensível, sem mácula, sem dolo, sem coisas erradas. Uma igreja que tenha como eu posso dizer assim, uma vida exemplar. Com princípios éticos e morais que o Senhor Jesus quer ver na igreja. Mas hoje, infelizmente, dá para se ver claramente que a igreja, de modo geral, está longe disso aí. É aí que está o erro. É aí que as pessoas têm que abrir os olhos, acordar. Porque ninguém pode ficar nessa teimosia, sendo morna e não quente nem fria. Quando a igreja é morna, ela está errada. Então, isso tem que acabar. Porque o que o Senhor Jesus quer é algo simples, que dá para ser feito com interesse do coração pelas pessoas. Mas se as pessoas hoje estão distantes daquilo que deveria ser igreja, segundo do ponto de vista do Senhor Jesus, é aí que está a grande falha, que não pode continuar. É preciso cortar o mal pela raiz, de forma definitiva, para que a igreja não esteja envolvida e enredada com os males que estão a deturpando, estão tirando a igreja do seu propósito, para o qual o Senhor Jesus a chamou. Então, isso é algo sério demais. É preciso parar e pensar nessa questão. Porque quando a igreja ela tem como objetivo ler o que está escrito para aplicar em sua vida, e o resultado disso é algo saudável, que vai fazer com que a igreja possa estar aumentando cada vez mais o seu modo de viver neste mundo com qualidade, ao ponto de Deus elogiar a igreja por causa disso. Porque a igreja aprovada é aquela igreja que o Senhor louva. E qual o louvor que Deus está referindo sobre a igreja hoje? É preciso parar e pensar nisso. Então, é hora de entendermos isso. Porque se você e eu
somos parte do corpo de Cristo, essa mudança tem que começar a acontecer de nossa parte, mutuamente, de forma uniforme, conforme a opinião de todos. Tem que ser assim. Não dá para ficar se dividindo nessa questão. Pelo contrário, todos temos que pensar a mesma coisa. Tem que existir unidade na igreja. Porque fazemos parte do mesmo corpo do qual Cristo é a cabeça. Ele é o pastor e bispo de nossas almas. Então, não podemos brincar com essa questão. Ficar brincando com essa questão é algo que não é certo. É hora de seriedade. Como pessoas adultas, que têm as faculdades mentais exercitadas para discernir entre o bem e o mal, entre o que é certo e o que é errado. Então, se temos como é que posso dizer? Se temos a capacidade de diferenciarmos o certo do errado e o bem do mal, então temos que fazer aquilo que Deus quer. Não podemos ficar por aí brincando, com teimosia, fazendo pirraça, como é que eu posso dizer? Ignorando aquilo que o Senhor Jesus deixou, que é a sã doutrina que ele ensinou. Então, é preciso entender isso hoje. Porque às vezes a grande falha que a igreja faz é feita de forma inconsequente, ou até mesmo deliberadamente, de propósito mesmo. Porque as pessoas ainda talvez não tenham uma noção exata do que significa ser igreja segundo o padrão do Senhor Jesus. É preciso obediência, é preciso humildade, é preciso que a consciência da pessoa esteja purificada e não cauterizada. Não há espaço para idolatria, feitiçarias. Não podemos viver em Cristo só pensando em coisas terrenas, se preocupando com coisas que não fazem sentido algum para as nossas vidas. Tem muitas pessoas hoje que infelizmente estão só se preocupando com coisas terrenas. E isso não é bom para a igreja em tempo algum. O Senhor Jesus não chamou uma igreja para fazer isso. Pelo contrário, ela tem que pensar e buscar as coisas lá do alto onde Cristo vive. Esse tem que ser o objetivo. Então, é preciso que se entenda isso. Esse entendimento é fácil de se entender. O ruim é quando a pessoa ou a igreja tem uma cegueira de entendimento. Aí ela atrapalha a si própria. E o desenvolvimento da igreja não acontece. Então, agora é hora de abrirmos os olhos para essa questão. Entendemos isso. Porque ficar do jeito que está não é bom, não é saudável. Então, uma igreja tem que dar resultados, tem que dar frutos que permaneçam, frutos que o Senhor Jesus concorda e aprova. E aquela igreja que fizer isso, o próprio Deus vai limpar para que ela produza mais fruto ainda. Então, é bom demais. Então, é isso que tem que acontecer. Então, eu espero que a igreja entenda isso. Comece a ler as Escrituras e comece a aplicar o que está escrito na sua vida. Assim como eu também tenho que fazer isso também. É uma responsabilidade mútua entre você e eu que fazemos parte do corpo de Cristo. Para que possamos chegar no final aprovados, temos que ter isso em nossas vidas. Essa prática constante, que vai gerando bons resultados, vai nos aperfeiçoando, vai fazendo a nossa vida brilhar dia após dia até ser dia perfeito. Esse tem que ser o caminho da igreja. Alcançar a perfeição. Então, esse tem que ser o objetivo. Temos que correr com perseverança até que isso aconteça cada vez mais.
Então, é hora de fazermos isso. Porque já temos as Escrituras aqui para servir de parâmetro para a nossa prática, para que a nossa prática esteja de acordo com o que está escrito. Aí sim a igreja vai ser uma igreja aprovada, uma igreja que recebe elogios do Senhor Jesus. E isso é bom demais. Então, é preciso que isso aconteça. É preciso que agora todos tenham essa responsabilidade de fazer isso, cada vez mais. Então, eu espero que essa mensagem possa servir para abrir os olhos de muitas pessoas, para que o corpo de Cristo se edifique cada vez mais no próprio Cristo Jesus. Então, essa mensagem tem que edificar a vida da igreja hoje. E a edificação da igreja é algo que tem que ser feito segundo o que está escrito. Então, eu espero que essa mensagem possa ajudar as pessoas. É isso que eu espero que aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.